Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos dar sequência no vídeo 89. A sequência, hoje nós vamos entrar no tema desigualdade das riquezas. E quando na questão de número 808. E quando se fala em desigualdade das riquezas, nós podemos fazer um esmiuçamento a respeito da riqueza, porque às vezes as pessoas dizem assim: eu queria ser rica, mas essa pessoa não sabe o que está dizendo. Porque se ela parasse para analisar, ela não é rica, não. Ela é trilhardária. Não é nem milionária. 3 vezes, 10 vezes, 1000 vezes rica. Em todo sentido. Uma das maiores riquezas que nós possuímos é o fato de Deus ter nos criado um dia simples e ignorante. O fato de nós existirmos, isso é uma riqueza. É a maior de todas. Porque se Deus não tivesse nos criado? Você já parou para analisar isso? Então, vamos analisar uma outra desigualdade das riquezas. A audição é uma riqueza. Falar, a fonação é uma riqueza. Enxergar é uma riqueza. Respirar o oxigênio é uma riqueza. O nosso organismo em perfeito estado de funcionamento é uma riqueza. Poder andar, poder usar as mãos. A inteligência é uma riqueza. O conhecimento é uma riqueza. A cultura, o intelecto é uma riqueza. A família, os amigos, onde nós moramos, com quem nós moramos, com quem nós vivemos, com quem nós nos relacionamos, enfim, tudo é uma riqueza. Aquele que é mudo, aquele que é surdo, aquele que é cego, aquele que não usa as mãos porque elas estão atrofiadas, aqueles que não usam os pés e as pernas porque está no leito, sofrendo algum quadro de paraplegia, de paralisia, também é uma riqueza. Porque é uma oportunidade que ele está tendo nessa existência de ser nessa melhor do que na outra passada, porque na outra passada ele plantou e nessa ele está resgatando os débitos das existências passadas. É uma riqueza aquelas pessoas que cuidam da outra pessoa, aquela pessoa que está acamada, que tem uma outra pessoa ali cuidando dela, isso é uma riqueza. O alimento que nós comemos é uma riqueza, a água, o suco. Você entendeu? Tudo é uma riqueza. O pouco dinheiro que você tem é uma riqueza, porque o pouco com Deus é muito. E o muito sem Deus não é nada.
E você hoje possui o pouco, porque você não fez por merecer em vidas passadas, quando muito você possuía. E hoje aqueles que são ricos financeiramente, porque em existências passadas, provavelmente, nós não podemos generalizar, mas provavelmente foram pobres financeiramente, mas souberam suportar essa prova com resignação e aceitação. A doutrina espírita, queridos irmãos, ela nos esclarece tudo. Não tem nada que ela não nos mostra a causa e o efeito. Você entendeu? Então, quantas pessoas hoje são ricas financeiramente, mas que são pobres de cultura, são pobres de sentimento de amor, de consideração, de carinho, de respeito umas para com as outras. Quantas pessoas são pobres financeiramente, mas são dóceis, são amorosas, são caridosas e que, enfim, são prestativas. Isso tudo é uma riqueza. O amigo de baixo, o amigo de cima, o amigo de frente, o amigo do fundo, o vizinho, aliás, é uma riqueza. Os parentes são riquezas. O automóvel que nós temos, a bicicleta, a motocicleta, a roupa que nós possuímos, usamos, o sapato, a chinela ou o chinelo, né? Tudo é uma riqueza. E mesmo aquele que não tem nem um chinelo para calçar, deve agradecer a Deus porque ele tem os pés para andar. Então, por isso, a mensagem de hoje, desigualdade das riquezas. Por que será que existe a desigualdade das riquezas? Então, veja bem, desigualdade das riquezas. Então, quando fala das, é esta enumeração toda que eu já descrevi. Os olhos, o ouvido, a narina, o oxigênio, o coração, tudo. A inteligência, a cultura, o intelecto, a sabedoria. Das riquezas. Agora, se Allan Kardec tivesse colocado um título assim, ó, desigualdade da riqueza, aí, desculpe, aí nós não ia ter assim, tanto que comentar. Desigualdade da riqueza. Aí você poderia, de fato, associar a questão apenas ao lado financeiro. Mas quando ele colocou aqui das riquezas, tudo é riqueza. Só que nós temos que parar, analisar e aprender a discernir, a separar as coisas uma das outras, né? Então, Kardec faz a seguinte pergunta aos bons espíritos. Olha só para você ver. A desigualdade das riquezas não se originará das faculdades
em virtude da qual uns dispõem de mais meios de adquirir bens que outros. Olha só para você ver. Uns não dispõem mais meios de adquirir bens mais que outros. Os bons espíritos respondem a Kardec: sim e não. Da velhacaria e do roubo que dizeis? Automaticamente os bons espíritos é que interroga Kardec. Olha só. Sim e não. Da velhacaria e do roubo que dizeis? Kardec torna a perguntar de novo. Mas a riqueza herdada, essa não é fruto de paixões más? Resposta: que sabes a esse respeito? Busca a fonte de tal riqueza e verás que nem sempre é pura. Sabes, porventura, se não se originou de uma expoliação ou de uma injustiça? Mesmo, porém, sem falar da origem, que pode ser má, acreditas que a cobiça da riqueza, ainda quando bem adquirida, os desejos secretos de possuí-la o mais depressa possível, seja sentimentos louváveis? Isso o que Deus julga, e eu te asseguro que o seu juízo é mais severo que o dos homens. Eita! Aí complica tudo, né? Aí complica tudo. Por que aí complica tudo? Porque eu conheço histórias no plano espiritual em que aqui na Terra papai, mamãe, donos de uma fortuna imensa. Mas isso, vou dizer, isso foi no século XVIII, século XVII. Eu conheço uma história, mas isso é uma história perante milhões de histórias que acontece, que ocorre todos os instantes. Papai e mamãe, milionários, apenas um casal de filho. Então, aquele filho homem, sabendo que quando os pais desencarnassem, a herança seria dividido entre os dois irmãos, ele e a irmã. E ele, mais que depressa, ele procurou envenenar a irmã. E naquela época, século XVII para século XVIII, a precariedade da ciência, né, da medicina, que não se aprofundava nessas questões de mortes súbitas, e sei que ele envenenou a irmã e ele ficou sozinho.
Depois ele envenenou o pai e ele assumiu as empresas do pai. E olha só para você ver. Só que ele tinha mais um estorvo que chamava-se a mamãezinha dele. E do mesmo jeito que ele eliminou a irmã, o seu pai, ele eliminou também a sua mãe com gotículas de cianureto. Até que a coitadinha também veio a óbito. Aí ele ficou numa boa. Herdou tudo. A herança toda. Todos os bens materiais ficaram para ele. Ele, o único herdeiro naquelas condições. Viveu muitos anos no corpo físico. Casou, teve filhos, mas o que ele não esperava, né? O que ele não esperava é que aquela irmã dele nasceria através dele como filha dele, trazendo aquele sentimento de ódio, de vingança, não de premeditação, porque não existe premeditação. Mas ela, num dado momento, ela sentiu uma forte vontade de matar o pai. E assim o fez. Matou o pai praticamente igual quando ela foi morta por ele mesmo, só que na condição de irmão. E aí vai se levando. Então, quantos milhões de pessoas brigam por um pedacinho só de coisa, de terreno? Na minha família mesmo, por exemplo, o único imóvel que o meu pai e a minha mãe teve na vida, porque meu pai já faleceu e minha mãe ainda é viva, foi um imóvel que foi doado pela prefeitura. Mas você tem vergonha de falar essas coisas? Vergonha de falar a verdade? E a maioria dos irmãos tem condições de pegar a sua parte e dar para aqueles irmãos que não têm condições. Mas ninguém fez isso até hoje. O único que fez isso até hoje foi eu. Que fui, peguei e doei a minha parte para uma das minhas irmãs. Eu quero o quê? Eu tenho até medo da minha mãe quando ela desencarnar. Eles vão dividir aquilo lá, um terreninho. Eles vão dividir aquilo lá na facada, na foice. Sabe? Com bárbaros. Eles vão dividir. Isso é meu. E olha lá se não tocar todo mundo para a rua, porque tem que dividir. Olha, nós vamos vender tudo isso aqui por 200 mil reais e nós vamos dividir 25 mil reais para cada um. Porque você sabe que hoje em dia, por causa de 25 mil, por causa de 10 reais, as pessoas estão matando os outros. As pessoas esquecem o amor uns pelos outros, esquecem que são irmãos perante a justiça divina em processo de evolução.
Então eu tenho até medo quando minha mãe desencarnar, por esse motivo. Eles vão dividir aquilo lá na facada. Porque ô família apegada a bens materiais igual essa minha não tem. Bom, eu conheço uma outra também, família que é apegada a bens materiais, a dinheiro, você entendeu? Eram todos pobres, mas pobre mesmo. Que se não fosse o irmão dar uma mão, hoje estariam trabalhando de funcionários. Mas o irmão bancou tudo. E hoje eles estão no império lá em cima, mas no materialismo, no apego. A esposa que era funcionária de um estabelecimento comercial na cidade, secretária, que não é menosprezando. Hoje é tão apegada a dinheiro, mas tão agarrada a bens materiais, para você ver como são as coisas, né? Você quer conhecer a pessoa, dá um cargo a ela. Dá um cargo para a pessoa. Ó, de hoje em diante você toma conta disso aqui hoje. Então, quantas pessoas brigam psicologicamente, emocionalmente, por uma casa, por um terreno que vai ficar na terra quando ele retornar à pátria espiritual, o que poderá lhe prejudicar muito no plano espiritual, aquele apego àquela mixaria, aquela insignificância, mas a pessoa não está nem aí. Mas a riqueza herdada, essa não é fruto de paixões, mas que sabes a esse respeito, Kardec? Busca a fonte de tal riqueza e verás que nem sempre é pura. Sabes, porventura, quantas pessoas casam por interesse? Porque ela é rica, ele é rico. Casam os dois. Como se diz aquele ditado, unindo o útil ao agradável. Você já viu um pobre casar com uma mulher rica? Ou vice-versa? Bom, vice-versa eu já vi. Homem rico casar com mulher pobre, eu já vi. Mas a gente não vê mulher rica casar com homem pobre. Não vê. Gente, se vocês conhecem alguém, me apresente. Porque eu quero dar os parabéns para esse casal de Mega Sena. Porque isso é uma Mega Sena. É raro. Você conhece alguém que já ganhou na Mega Sena? Sai prêmio todo fim de semana, mas você não descobre quem foi o ganhador. Isso é tudo fraude, gente. Isso é tudo roubo. Isso é uma forma do governo roubar da pessoa, de meter a mão no bolso da pessoa e falar assim, ó, além do que eu já despelo vocês em tudo quanto é coisa, ainda vou despelar o teu bolso. Nem é bolso, teu bolso. E a pessoa vai lá e faz uma fezinha, né? Então, porventura, se não se originou de uma expoliação ou de uma injustiça, mesmo porém sem falar da origem, que podem ser má, acreditas que a cobiça da riqueza, ainda quando bem adquirida, os desejos secretos de possuí-la, o mais depressa possível, seja sentimentos louváveis? Isso que Deus julga, e eu te asseguro que o seu juízo é mais severo que o dos homens.
a situação não é brincadeira. Por isso que as pessoas têm que tomar muito cuidado mediante as atitudes, o comportamento e as decisões que a pessoa toma na vida. A gente tem que saber nós temos que saber tomar decisões na vida, gente. Nós temos que saber ter postura, porque senão isso pode nos complicar muito lá na frente. Vamos para o próximo vídeo.